BPMC é a minha casa. Faz 21 para 22 anos já que eu frequento os encontros da BPMC regularmente, nunca tive um encontro que eu deixei de participar. E já tive muita história assim, nesses 22 anos aí de BPMC. Participei de muita coisa, tive muito envolvido em algumas situações importantes da associação. Então, de fato, eu me sinto como se eu estivesse na minha família aqui na BPMC. Meu primeiro congresso, eu estava no terceiro ano de faculdade e eu soube do congresso pelo Roberto Banaco, né? Na ocasião eu estava começando a fazer pesquisa com ele e ele perguntou se eu já tinha ouvido falar desse congresso. Eu nunca tinha ouvido falar, tal. Eu falei, vamos, estou a fim de conhecer, né? E foi um congresso organizado pelo Hélio, lá em Campinas. Foi o terceiro encontro da BPMC. E foi um congresso muito emocionante, assim, né? Eu lembro de participações da Teia e da Amália, uma apresentação que elas fizeram juntas, que foi emocionante, assim, muita gente da plateia se empolgou muito, se emocionou bastante com a forma que elas falavam. A Teia era muito emotiva quando apresentava, né? Então, eu lembro, eu não vou lembrar qual foi o tema, tiveram tantas apresentações juntas, interessantes, e as duas faziam muitos trabalhos em parceria, e eu lembro que a apresentação delas foi uma das coisas que chamou muita atenção daquele evento, né? O meu papel nesse evento foi de participante, fui lá de bicão, conhecer um pouco, e acabei vendo muita coisa e, assim, amor à primeira vista, me encantei e nunca mais deixei de ir nos encontros da BPMC, né? Aí depois disso foram muitas outras coisas, né? Fui algumas vezes como participante, aí já no sexto encontro, 96, foi em 96 que o Roberto assumiu a presidência e eu ajudei ele a trabalhar, e aí foram outras coisas que eu fui fazendo na associação, né? Eu vejo com muito otimismo, embora a gente sempre tenha dificuldades. Acho que pensar uma área com tanta complexidade é pensar uma área que vai estar sempre vencendo desafios. É isso, eu vejo como a gente tem muitos desafios pela frente, mas eu vejo com muito otimismo esse futuro por várias coisas que eu vejo acontecendo, né? Uma delas, que eu acho uma das coisas mais bacanas que está acontecendo nos últimos anos, são essas jornadas de análise do comportamento, né? Muitas delas em locais onde não tem nenhuma grande ênfase na análise do comportamento, não tem professores, às vezes tem um professor de análise do comportamento ou nem isso, os alunos aprendem com professores de outras abordagens que vêm falar mal ainda da análise do comportamento. E a gente vê, de repente, esses alunos montam uma JAC que vai 150, 200, 300 pessoas, e hoje olhando, olhando o histórico das JACs, vê algumas que já duram 18 anos, 15 anos, 10 anos, e eu acho que é isso, é uma nova geração aí que vem com sede de conhecimento, é disposta a saber mais, a entrar em contato com a abordagem. Essa é uma das coisas que me faz ver com otimismo, né? A gente tem aí um futuro, uma geração nova que está bebendo do nosso conhecimento e querendo conhecer mais, e uma geração, né, e a gente vê que está se renovando esse grupo de pessoas interessadas em conhecer mais da abordagem. Eu também vejo, com relação ao futuro, uma coisa que o Silvio Botomé chamou a atenção quando a gente foi assumir a diretoria, né? Na época, eu liguei para o Silvio, convidando ele para fazer parte do conselho, da nossa chapa, e ele falou, olha, eu topo, mas tem uma coisa que eu faço questão de vocês colocarem como proposta de chapa, né? Que é que a BPMC assuma a responsabilidade de conhecer mais sobre como está acontecendo o ensino da análise do comportamento no país.
E a gente assumiu esse desafio. E é uma coisa que, quanto mais a gente vai se aprofundando nisso, a gente vai descobrindo que está acontecendo, tem acontecido muita coisa que precisa ser cuidada, sabe? Tem muitos laboratórios de análise do comportamento que estão sendo desativados e estão entrando aqueles softwares que nem todos são de boa qualidade para substituir, e acho que não substitui o ensino com o animal. Ao mesmo tempo, eu até falei ontem, tem uma tendência mesmo de não se trabalhar mais com animais em laboratório didático, né, deixar trabalho com animais mais para pesquisa. Então, tem a necessidade aí de uma adaptação mesmo da nossa cultura de ensino de análise do comportamento. Não sei como que a gente vai responder a isso, mas acho que é algo que a gente tem que responder. Então, nesse sentido, acho que é um futuro ainda a ser pensado, discutido, para a gente buscar soluções, né? Vejo uma melhora da qualidade e da preocupação com a busca de evidências, né? Essa é uma questão que me preocupa também. Acho que a análise do comportamento, ela sempre se destacou pela preocupação com a busca de evidências e não com o achismo, né? Ou simplesmente com o discurso teórico. E aí, na aplicação, durante muito tempo, a gente viu as pessoas se preocupando pouco com essa busca pela evidência, né? E eu estou vendo com bons olhos esse movimento no sentido de se discutir mais isso e começar a se pensar. Na clínica, tem que buscar medida. Na educação, tem que buscar medida. Na OBM, seja lá onde for. Essa é a marca da nossa abordagem. E a gente não pode deixar isso, porque é difícil. Na aplicação vai ser difícil, né? E, ok, o fato de ser difícil não quer dizer que a gente não tenha que buscar alternativas, né? Estamos quebrando a cabeça aí, os pesquisadores de clínica em especial, para encontrar modos de ter uma medida mais confiável, algum tipo de medida que seja significativa para a gente, que faça sentido dentro dos pressupostos que a gente acredita, tentar se desvencilhar um pouco dessas medidas de relato verbal, que é um quebra-cabeça, a gente apanha para conseguir pensar em soluções alternativas ao relato verbal na clínica, que a gente tem tão pouco acesso a como está acontecendo a vida do cliente, né? E a gente está falando da vida dele o tempo inteiro, mas não tem acesso a isso, e a nossa medida de resultado não diz muito. Mas acho que é um movimento de todo mundo que está trabalhando com aplicação na análise do comportamento. Isso me faz ver com bons olhos. Ao mesmo tempo, eu acho que mesmo sendo algo otimista, é algo que a gente não pode, sabe, que a gente tem que se preocupar sim e não abrir mão. Nós temos que continuar nos preocupando com o resultado e com formas de poder avaliar esse resultado, né? Essas são algumas das preocupações que eu tenho. Ontem eu falei também sobre uma outra questão que eu acho importante, que é a gente aprender a se comunicar. É muito difícil você chegar no aluno de psicologia com esses conceitos que a gente tem, que são áridos, são duros, né? Sempre que eu vou dar aula para uma nova turma, eu começo falando para a gente, tenha um pouquinho de paciência comigo, que tudo isso é muito chato no começo, né? Vocês vão falar um monte de termos que vocês nunca viram, eles parecem que não fazem sentido nenhum num primeiro momento, só lá na frente que eles vão começar a fazer sentido. Então, tenha paciência um pouquinho comigo, né? Porque eu acho que é muito difícil olhar para tudo isso e pensar que um dia isso vai responder a questões super complexas e as outras abordagens já chegam de cara, né? Propondo soluções incríveis, divertidas, interessantes e tal, e o aluno olha aquilo e fala, nossa, isso é muito mais legal, né? E esse acho que é um desafio nosso. Aprender a falar mantendo o nosso rigor, mas ao mesmo tempo chegando no aluno. E acho que não é só no aluno, né? É no público, né? Eu não posso chegar num público leigo e falar de estímulo, de resposta, de privação, extinção. Eu tenho que saber falar português, né? Como que eu transformo aquilo que eu faço e faço bem
num discurso que é palatável para um público que não entende nada dessas coisas e não tem por que entender, né? Eles têm que entender. O que eu sei, que eles também sabem, é que a gente está falando do mesmo fenômeno. E eu preciso chegar nos termos que são deles e explicar, descrever este fenômeno do jeito que eles possam acessar, né? E aí a gente vai estar falando de análise do comportamento sem falar de análise do comportamento. A gente vai falar de gente, vai falar daquilo que a gente descreve, vai falar de ações do indivíduo no mundo, né? E como que essa ação se dá, como que ele está interagindo com esse mundo. Eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Aprender a falar português é um grande desafio e eu tenho certeza que a gente consegue. Acho que, como professor, eu já tive essa experiência, já tive experiências frustradas e outras muito melhor sucedidas, né? E acho que nessa história aí eu fui aprendendo um pouco isso. Tive muito poucas experiências de contato com o público não analista do comportamento, mas acho que a gente pode fazer isso. Na verdade, quando eu digo tive pouca, como terapeuta, eu tenho que fazer isso o tempo inteiro, né? E dá para traduzir, né? Eu não uso termo conceitual no meu consultório e a gente consegue fazer isso. É só tentar usar isso para se comunicar com um público maior, na mídia. Acho que é uma obrigação que a gente tem. Primeiro, é um orgulho estar na diretoria da BPMC quando a BPMC está completando 25 anos, né? Essas datas simbólicas, elas não deixam de ser mais um ano, né? Mas tem um peso legal, tem um peso importante de, poxa, 25 anos que a BPMC está aí e fazendo um trabalho tão legal, tão importante, né? Então, eu fico muito feliz de estar à frente da BPMC num momento como esse. Poxa, eu imagino a BPMC daqui 25 anos, eu acho que uma associação, primeiro que eu acho que ela precisa manter essa cara que ela tem, que é de um encontro de amigos, né? E aqui eu não estou falando só do encontro, mas a associação. Ela é uma associação científica, mas ela tem um componente que eu acho que é muito importante, que é o afeto, né? Eu vejo as pessoas aqui, puxa, que saudade, faz um ano que a gente não se vê, né? Um bando de gente querida, amigos, que é um prazer enorme encontrar. Então, essa é uma coisa que eu desejo para a BPMC, que ela continue sendo um encontro de amigos, né? Eu vejo uma BPMC mais profissional, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado, tem batalhado, é para conseguir organizar a associação de um jeito que seja mais... Acho que descrever os processos, sabe? A gente faz tanta coisa para operacionalizar um monte de processos, né, comportamentais, e os processos comportamentais que fazem essa associação acontecer, a gente, né, cada 2 anos troca a diretoria, entra um bando de amador, como é o nosso caso, e que não sabe nada de como funciona toda essa burocracia, um monte de coisa de gestão mesmo de processos, e aí a associação fica sempre uma coisa de amadores, e acho que ela precisa se profissionalizar, né? Ontem a Marta falou uma coisa que tem sido uma preocupação minha, que é captação de recursos, né? Tem muitos caminhos para a gente captar recursos, e tem caminhos profissionais, tem pessoas que trabalham só com isso, né? A gente tem buscado isso, pensando como a gente... Porque sem dinheiro é muito difícil gerir uma associação, né? Você tem aí 6 pessoas da diretoria que se esfalfam para fazer ela acontecer, né? Claro, tem muitos voluntários ajudando, né? Mas tem um peso grande que fica na diretoria, porque é isso, a gente precisa administrar sem saber administrar e competindo com toda a nossa vida, que a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro e fazer, né, e cuidar da vida. Eu acho que ela precisa
a gente precisa pensar um caminho que a BPMC não dependa tanto desse esforço dessas 6 pessoas para ela andar. Eu acho que a diretoria ela precisaria entrar como num papel de tomada de decisão, de planejamento estratégico da associação, mas acho que ela precisa de uma gestão profissional, né? Para isso ela precisa de dinheiro, mas também para precisar de dinheiro ela precisa estar funcionando direito, porque tem toda uma questão burocrática de documentação e tal, que sem isso você não consegue patrocínio, você não consegue dinheiro, não consegue verba pública, não consegue fomento. Então, é uma coisa que é difícil de desvencilhar esse nó, de desamarrar esse nó, né? Mas a gente está trabalhando nessa direção e eu imagino que as próximas gestões precisariam ter esta preocupação, sabe? De que a BPMC deixe de ser amadora. A gente tem que profissionalizar isso aqui, né? E acho que dá. Olha, eu tenho um conselho. A gente precisa aprender a respeitar um dos princípios mais importantes da nossa abordagem, que é a não punição, né? Skinner bateu muito nessa tecla, mas acho que ele esqueceu de ensinar os analistas do comportamento a aplicar isso no seu dia a dia, como princípio de vida, né? Ensinar a análise do comportamento, ensinar que a gente precisa não ter punição, não coerção, efeitos colaterais e tal. Punindo, não funciona, né? Disseminar a análise do comportamento como uma alternativa legal para, né, para o mundo, para um mundo melhor, punindo, também não vai funcionar, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer para dentro da nossa prática aquele princípio que a gente tanto defende, né? A punição é um recurso que eu acho que a gente não consegue evitar por completo, né? É uma prática cultural aí muito arraigada na nossa cultura e ela, em algumas situações, ela acaba sendo inevitável. Mas acho que, pensando desde o professor de análise do comportamento, que vai ensinar para os seus alunos, ele precisa dar exemplo disso, né? Eu tive alguns exemplos de professores que usaram desse princípio com um jeito muito bacana, né? Um deles é o Roberto, eu já falei isso anteontem na jornada, no Encontro Cultural de Análise do Comportamento. Ter aula com o Roberto Banaco foi uma experiência incrível porque ele te ensina que ele dá exemplo, ele dá modelo do que é esse princípio, né? Uma aprendizagem sem punição, sem erro, sem crítica, sem julgamento. Você se sente de fato acolhido pelo professor, né? Outro professor que para mim é um modelo incrível desse tipo é a Dinha, né? Maria de Lourdes Bara Zanotto. É apaixonante. A Dinha vende paixão pelo que ela faz, né? E ela foi um modelo incrível para mim. E a relação dela com o aluno também ela está ali para te incentivar e para valorizar cada pequeno passo que você dá. Então você pode falar a maior besteira. Na hora que você falou alguma coisa boa, ela está ali para te acolher, né? E isso é muito legal. A Malha também foi outra professora que eu tive uma experiência incrível de audiência não punitiva. Então, acho que eu tenho alguns exemplos. A Sônia também, como orientadora, tem pouquíssimas situações de estresse. Todo mundo tem histórias terríveis com orientadores. Eu tive o grande prazer de ter como orientadoras 2 pessoas absolutamente, pelo menos na relação comigo, foram absolutamente não punitivas, que é a Amália e a Sônia. Então, eu acho que são modelos modelos de um comportamento que acho que é coerente com esse princípio, né? E acho que isso dá para a gente levar não só para o ambiente acadêmico, mas para a vida, sabe? Você quer ser empreendedor? Pensa que a tua empresa precisa
antes de mais nada, as pessoas precisam gostar de estar ali, né? Tudo bem que você faz uma empresa para ganhar dinheiro e para, né? Mas lembra que quem faz isso são pessoas, né? E essa esse princípio da não punição e da valorização de cada um que está ali à sua volta. Você vai ser pai, né? Esse é um princípio que é muito difícil como pai de aplicar. Eu estou sentindo na pele isso, né? E é um esforço a cada dia de jogar fora toda a minha história de educação punitiva e aprender um jeito novo de ser pai. E como é que eu faço para colocar limites? Como que eu faço para ensinar, para ser respeitado como pai de um jeito diferente daquele que eu aprendi? Porque eu aprendi que ser respeitado era chamar de senhor e dizer amém e não cala a boca que agora eu estou falando e peraí, agora eu tenho que seguir outro modelo que eu não tive, né? Então, e é isso, acho que é um desafio. A gente cresceu numa cultura punitiva e tem que aprender um outro jeito, né? A gente não pode levar para o nosso dia a dia, conhecendo todos os efeitos colaterais da punição, levar para o dia a dia esse mesmo modelo, né? Então, esse é uma coisa que eu estou aprendendo. Quando eu digo isso, não é que assim, eu sou o cara mais reforçador em todos os contextos da minha vida. Não, não sou. Sou bem pitizento às vezes, falar bem a verdade, mas é uma coisa que eu daria como conselho para as novas gerações. Uma história que eu acho que foi importante, que foi um marco para mim na minha trajetória na BPMC foi quando eu fiz parte da diretoria da gestão de 2010, 2011, né? A gente assumiu a gestão com algumas... Eu tendo a ser bastante, assim, superlativo, assim, em propostas. Depois eu fico correndo atrás para dar conta de tudo aquilo que eu prometi, né? E a gente propôs a chapa com um desafio de fazer um encontro internacional, né? E a gente achava importante, eu achava importante na época, mas a diretoria também concordava comigo, que a BPMC precisava, já tinha tido em 2004 um encontro em Campinas, que foi o encontro da ABAI, e a gente queria fazer alguma coisa que aproximasse um pouco a BPMC de entidades latino-americanas, de pessoas aqui da América do Sul que tivessem, enfim, trabalhando com análise do comportamento. E outra coisa que também a gente se preocupava vamos levar o encontro para fora desse eixo sul-sudeste, né? Já tinha ido para Brasília uma vez, mas fora isso estava tudo muito por aqui, né? E era muito cômodo se a gente simplesmente fizesse aqui em São Paulo e, né, tranquilo e tal. Mas não, vamos ver, vamos levar para o Nordeste? Vamos levar para o Nordeste. Bom, um desafio daqueles, né? Porque, de repente, você tinha uma comissão local super disposta a ajudar, e ajudaram bastante, de fato, mas é muito complexo você fazer, né, fazer toda a organização de um encontro à distância, numa distância daquela. E foi muito legal, porque depois desse encontro de Salvador, né, a gente acabou fazendo encontro em Salvador, no Hotel Pestana. Foi um encontro incrível, ficou muito bacana, assim, tudo funcionou muito bem. Mas depois daquele encontro, teve um crescimento bastante importante do número de pessoas do Nordeste que começaram a participar dos encontros da BPMC, né? Acabou que a diretoria, depois uma diretoria de Fortaleza, acabou assumindo e levou mais longe ainda, levou para Fortaleza o encontro, ficaram 2 anos no Nordeste. E aí agora, no encontro acontecendo aqui em São Paulo, tem um número significativo de pessoas que vêm do Nordeste para participar do encontro, né? Então, isso mostra o resultado desse investimento de levar para lá, né? Deu trabalho, mas no fim valeu muito a pena, né? E a coisa de fazer um encontro internacional
a gente acabou fazendo contato com algumas associações, agora estamos retomando de novo o contato para fazer o encontro de 2016, que vão ser dos 25 anos da BPMC, e acho que valeu muito a pena, né? Acho que a gente precisa começar a mostrar a cara da BPMC e do trabalho que vem sendo feito no Brasil para outros países daqui da América do Sul. A gente vê que tem grupos de analistas do comportamento trabalhando na Colômbia, na Venezuela, mesmo na Argentina, que tem muita ênfase na psicanálise, tem alguns analistas do comportamento, no Peru, então, na Bolívia, então tem vários países que têm analistas do comportamento e a gente precisa se aproximar mais deles, né? Não no sentido imperialista de vamos lá, mas de conhecer, de trocar, estão aqui pertinho da gente, uma língua que a gente consegue conversar bem com eles, dá para a gente ter mais proximidade, né? Então, eu acho que esse encontro de Salvador valeu muito a pena nesse sentido e eu vejo que vai ser legal a gente fazer agora o segundo encontro. A Alamoc já assumiu fazer o terceiro encontro, então vai passar. O presidente atual da Alamoc conversou comigo, ele gostou da ideia da Alamoc assumir o terceiro encontro, então a ideia é que esse encontro sul-americano agora comece a ser partilhado com outras associações também.